Olá, muito boa tarde. Votos de uma Páscoa feliz. Depois da participação na Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, o grupo Gen Verde está de volta a Portugal. A partir do dia 27, realizam uma série de concertos em diferentes cidades do país, enquadrados num projeto pedagógico que vai ser apresentado daqui a pouco por Madalena Sepúlveda, Maia, e Guilherme Corga, do Movimento dos Focolares. Primeiro, mostramos-lhe como foi celebrada a Páscoa pelo Papa Francisco. Remover a pedra da indiferença, o desafio do Papa Francisco nas celebrações pascais. Foi a linha que orientou as celebrações do Tríduo Pascal presididas pelo Papa Francisco este ano. Beijar os pés das feridas da humanidade à luz da ressurreição de Jesus Cristo. Palavras e gestos que merecem a atenção de todo o mundo. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo. La croce delle persone affamate di pane e di amore. La croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti. La croce delle persone assetate di giustizia e di pace. La croce delle persone che non hanno il conforto della fede. La croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine. La croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici. É a noite mais solene do calendário católico, a Vigília Pascal. Um cenário de luz assinala a ressurreição de Jesus, a sua Páscoa, derrotando a psicologia do sepulcro. O tempo, diz o Papa, não é de olhar para o chão, mas para Cristo vivo. Pasqua, fratelli e sorelle, è la festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure contro cui vanno a schiantarsi speranza e aspettative. La morte, il peccato, la paura, la mondanità. La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la pietra viva, Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e anche quando ci perdiamo di animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, a ribaltare le nostre delusioni. O dia de Páscoa chegou com a cor das flores da Holanda na Praça de São Pedro e o rito do Resurrexit, abrindo os painéis laterais do ícone do Santíssimo Salvador ao som do Aleluia. Uma cerimónia em tom de festa, antes da mensagem Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, em que o Papa denunciou a indiferença de quem ignora os conflitos e injustiças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Davanti
alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi, indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri. Egli che ci dona la sua pace faccia cessare il fragore delle armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città, e ispiri i leader delle nazioni affinché si adoperino per porre fine alla corsa degli armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei paesi economicamente più avanzati. La risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l'inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della morte. Il mondo finalmente aperto al regno di Dio, regno di amore, di pace, regno di fraternità. O domingo ficou marcado pelos atentados contra igrejas e hotéis no Sri Lanka. A celebração da Páscoa, mais uma vez, foi dia de martírio para a comunidade católica nas perseguições dos novos tempos. Ho preso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo nello Sri Lanka. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime di così crudele violenza. Quando a música consegue unir uma comunidade paroquial e ser o rosto de ressurreição. Exemplo disso, o musical Diana. É na paróquia de Montabrão, no Patriarcado de Lisboa, que a música é o mote para muitos encontros, reuniões e ensaios. Assim foi nascendo a ideia do musical Diana, o segundo promovido por esta comunidade. A música sempre esteve muito presente. Temos vários coros para pessoas mais jovens, até para as pessoas mais velhas da paróquia. Eu já no grupo de jovens temos muita música, quer nas reuniões, nos retiros, e eu já estudava música e depois descobri esta paixão do teatro, então decidi juntar as duas coisas. A jovem encenadora de 16 anos sonhou o musical Diana, uma história dos dias de hoje, em direção a uma descoberta vocacional. Eu estudo teatro e não há muitos católicos em escolas de teatro e a Diana é das minhas poucas amigas que estuda teatro e que é católica. E nós temos muitas conversas sobre religião e ela andava um pouco perdida e eu precisava do novo musical porque nós não conseguimos estar quietos aqui na paróquia. Precisava de um mote. Exatamente. E a Diana suscitou-me a atenção, a história dela, essa busca por uma vocação e pronto, e surgiu esta história. A Diana tem a minha idade, portanto 16 anos, ainda não entrou para um convento e pode até nunca vir a entrar. Mas é a história da descoberta de uma vocação. Acho que o ponto focal deste musical é a descoberta de novas vocações. O musical foi ganhando forma e entre muitas audições surgiu a protagonista, que entre representação, dança e música dá vida à Diana em cima do palco. Também ela conhece a jovem que inspirou o musical. É uma experiência completamente nova, porque é o meu primeiro musical e é a primeira vez que estou a fazer a personagem principal. A Diana é uma rapariga que tem um espírito muito lá para cima, é uma rapariga muito bem disposta. Pronto, que óbvio que ao longo da peça esse estado de espírito vai-se alterando, mas é uma rapariga que, acima de tudo, está a lutar pelo seu sonho e a seguir a sua vocação. O musical Diana é uma produção de uma equipa de 30 pessoas que se movimentam ao ritmo imposto pela bateria do jovem estudante de Biologia. A orquestra, composta por 8 elementos,
reúne piano, violinos, guitarras e até um acordeão. É sempre um desafio enorme porque põe à prova aquilo que nós aprendemos fora no nosso dia-a-dia, não é? Então é sempre um desafio enorme gerir uma banda com várias pessoas, com várias personalidades, é sempre difícil e um desafio muito grande gerir toda essa questão musical, das entradas nos momentos certos na peça, até aos finais e depois dentro da própria música, garantir que tudo está perfeito e que nada falha em termos de tom, de ritmo, tem que estar tudo certinho para que o elenco depois se sinta confortável a cantar aquilo que nós ensinamos. Temos músicas portuguesas, até de artistas recentes como os de Linda ou Rogério Charras, e as pessoas acho que vão conhecer algumas das músicas e isso é bom para chamar. Mais de 20 pessoas em palco, de várias idades, de estudantes a trabalhadores, jovens, catequistas, cristãos empenhados em transmitir a mensagem cristã com a ajuda da música. Eu acho que o musical, porque tem música, ajuda nesse sentido, não é? É um pouco aquilo que se tenta fazer nas Eucaristias com jovens. A música é sempre uma ajuda, mesmo que seja uma música mais clássica e mais erudita, pronto, assim, os cânticos mais, se for bem feito, é sempre ajuda a rezar. Já Santa Teresa dizia, né? Quem canta reza 2 vezes. As pessoas veem a fé e veem a religião como algo assim mais aborrecido, como só estar sentado a ouvir ou ler uma Bíblia, e muita gente hoje em dia interessa-se por música, por teatro, e acho que conseguir passar esta mensagem através de música, através do teatro, é algo muito bom, porque é algo que cativa as pessoas e que acaba por passar essa mensagem. A música a unir uma comunidade e a marcar momentos felizes de conversão e ressurreição. É o musical Diana, na paróquia do Monte Abraão, no Patriarcado de Lisboa, que vai estar em exibição nos próximos dias 26 e 27 de abril. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos-lhe agora sobre os concertos do grupo Gene Verde, que vai estar em Portugal a partir desta semana. São convidados do programa Eclésia Madalena Sepúlveda Maia e Guilherme Corga, do Movimento dos Focolares. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa há poucos dias desta digressão do Gene Verde em diferentes cidades do país. Antes de informarmos sobre esses locais e as datas dos concertos, perguntava-vos sobre a identidade deste projeto. O que é o Gene Verde? Madalena. Então, o Gene Verde surgiu nos anos 60, quando a fundadora do Movimento dos Focolares, Chiara Lubick, ofereceu uma bateria verde, a um grupo de raparigas, que, no fundo, com o objetivo de elas, através da música, fazer uma revolução de amor, em que, no fundo, através da música conseguiriam transmitir a ideia de que aquilo que é mais importante é este amor ao próximo e, através disso, criar um mundo mais unido, onde a fraternidade universal fosse possível. E é uma ideia que vem daí, desde os anos 60, manteve-se sempre esse projeto musical a partir da bateria verde. A partir da bateria verde, sim. No fundo fazem esta experiência de procurar no dia-a-dia fazer a experiência do Evangelho vivo. E através disso têm a inspiração também de criar todas as músicas e todo o espetáculo. E que géneros de músicas são as que elas apresentam? Elas e eles, porque há também um grupo masculino, grupo não é? Masculino, efetivamente, que é o recebeu uma bateria vermelha e, portanto, temos o Gene Rosso, porque são italianos, não é? Assim, o fundador do movimento é italiano e, portanto, temos o Gene Rosso, que são os rapazes, e as raparigas são a Gene Verde. Elas têm variedíssimos estilos, desde o K-pop da Coreia. Isto acho que é importante dar o contexto primeiro. Elas vêm de 14 países atualmente. As integrantes do grupo vêm de 14 países diferentes, falam 5 línguas e nesse sentido elas também procuram integrar um bocado aquilo que é a sua cultura nos espetáculos que fazem. E, portanto, desde o K-pop da Coreia do Sul ao pop latino, portanto até reggaeton elas têm. Também incluíram nestes últimos espetáculos rap, existem variedíssimos estilos, pop rock, portanto... Porque são músicas profissionais, não é?
Elas são músicas profissionais. Portanto, é um espetáculo à séria, aquele que se, Sem dúvida, sem dúvida. que se vê nas diferentes apresentações. E sendo um espetáculo musical, como muitos outros, o que é que ele tem de diferente? De que forma é que passam as mensagens através dos concertos? No caso, agora, o Gene Verde. Nestes últimos anos, elas perceberam que gostariam também de incidir mais sobre os jovens. E então também tinham que aprender também com eles tudo e por isso também utilizar tantos estilos diferentes, não é? E para isso começaram por trabalhar com eles diretamente através de workshops. Antes do concerto? Antes do concerto. E fazê-los participar do próprio concerto. Portanto, não é um concerto apenas em que elas expõem as suas músicas e coreografias, mas também os próprios jovens podem participar desse mesmo concerto através de um conjunto de workshops que fazem antes desse mesmo concerto. E em que consistem estes workshops? Pronto, são 3 horas por bloco, 3 dias, workshops de 3 horas, e são variados. Portanto, temos canto, existe a parte de teatro, creio também dança, portanto, são variados. Há várias componentes do concerto, os jovens têm que se inscrever e, segundo aquilo que são as suas qualificações, não sei, aquilo que eles acham mais interessante. E pronto, depois são estes 3 dias e no final tem um concerto, um espetáculo para uma plateia grande, portanto, para quem quiser ir, como será o caso agora da digressão aqui em Portugal. Mas também, se calhar, relativamente aqui aos workshops, elas começaram com este projeto que é o Start Now, que é precisamente uma vontade que elas tiveram de mudar um bocado o paradigma e de chegar concretamente aos jovens, como tínhamos falado. E desde então já fizeram 2 projetos dentro deste Start Now. Este último que vão apresentar aqui em Portugal chama-se From the Inside Outside e vem também neste sentido de elas terem descoberto no primeiro que fizeram, que se chamava On the Other Side, quais é que eram as dificuldades dos jovens e o que é que eles sentiam, isto do contacto direto que tiveram com eles. E pronto, e portanto criaram este novo espetáculo que vem, Madalena também me podes ajudar aqui, desta vontade de... No fundo, cada um de nós tem uma potência enorme enquanto pessoa, porque temos sempre melhorar ao longo da nossa vida. E começa logo desde muito jovem, não é? E elas quiseram tirar precisamente esta potencialidade de cada um dos jovens, que muitas vezes, por baixas autoestimas, por situações de mais timidez, etc., que não tiravam para fora tudo o que tinham de bom, e também como um dom aos outros, não é? Isso cruza-se um bocadinho com o que é a espiritualidade do Movimentos Focolares, não é? Sim. Serem transformadores do mundo através daquilo que cada um tem de melhor. Exatamente. E nesta relação também de amor fraterno com o outro, não é? Portanto, começa... A comunhão, não é? Como palavra que está presente em muitos setores, não é? do movimento. Exatamente. Precisamente aquilo que elas descobriram foi que elas descobriram, e quer dizer, acho que é fácil de perceber, mas que é importante os jovens primeiro sentirem-se confortáveis e descobrirem esta luz, não é, dentro de si, para depois também estarem abertos e disponíveis para construir com os outros este mundo de paz que todos ambicionamos. Aqui em Portugal, em que cidades é que estarão? E, no caso, começam em Braga, não é? Já nesta semana? De norte para sul, portanto, Braga, Santa Maria da Feira, Fátima, Manique, Cascais, Évora e Faro. E vamos divulgando também as datas destes vários concertos. Começam, o primeiro é 27 de maio, o último termina 27 de abril e terminam a 30 de maio. E nestas apresentações há sempre esta possibilidade do envolvimento dos jovens, sendo também eles artistas dos diferentes concertos. Realizam os workshops, não é? Sempre em todos eles. Nos primeiros serão feitos os workshops e eles participarão no concerto. Em Faro será só um concerto feito pelo Gene Verde, sem esta participação dos jovens. Existe uma parceria prévia com as escolas, dos locais, normalmente 2 a 3 escolas, creio, por local. E então os jovens participam depois nestes workshops assim, dessa forma. Que impacto é que tem essa participação e a apresentação destes concertos com esta metodologia? Eu acho que para os jovens tem um impacto enorme. Eu recordo o Gene Rosso, quando estiveram com a última vez, já foi também nesta dinâmica, não é? Sim, exatamente. Eu acho que para os jovens tem um impacto enorme porque fazem mesmo esta experiência na música, que é uma coisa que em geral eles gostam, não é? E fazem mesmo esta experiência de procurar também criar estes laços de comunhão uns com os outros e com o grupo, e que é uma experiência nova para muitos deles, não é?
E pronto, depois, para o público em geral que vai assistir, tem esta componente que muitas vezes o artista não está tão distante, mas são próximos. Então, se formos de familiares até de quem está, ainda sentimos mais uma aproximação. Acredito também que essa experiência de serem de 14 nacionalidades diferentes dá ao grupo uma unidade também muito específica, não é? É uma experiência também muito própria, até por situações da política internacional que por vezes passam para cima do palco também, com uma resolução diferente, no caso. Exatamente. Elas neste espetáculo têm, creio que, uma música, porque há uma integrante que é dos Estados Unidos e outra que é do México. Então, com esta questão toda do muro, elas fizeram uma música precisamente a dar a opinião delas e que tem que ir ao espetáculo para ver qual é. Mas sim, é uma opinião diferente, se calhar, daquela que é mainstream. A transformação do mundo passa também por casos muito concretos, não é? Não são só cá teorias distantes Elas da realidade. Elas próprias vivem isso no dia-a-dia porque participam no concerto, nesta formação toda e, portanto... Exatamente. Muito bem, agradeço-vos terem estado aqui. Fica então o convite para participar num destes concertos que começam em Braga agora a 27 de Abril e terminam depois em Faro no dia 30 de Maio com Gés Verde. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, o programa Eclésia passa na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Continuação de uma Páscoa feliz e até amanhã, se Deus quiser. Gés Verde, grupo feminino de 20 artistas de 15 nacionalidades diferentes, traz a Portugal o novo projeto From the Inside Outside. Um espetáculo que harmoniza a eletrónica com o rock e o K-pop, abordando temas atuais com o objetivo de difundir uma cultura global de paz, diálogo e unidade através da arte. 27 de Abril, Fórum Braga. 4 de Maio, Europarque Santa Maria da Feira. 10 de Maio, Centro Paulo VI Fátima. 17 de Maio, Colégio Salesiano de Manique. 25 de Maio, Arena Évora. E 30 de Maio, Teatro das Figuras em Faro.